Salve, salve, galera! Esses dias eu fiquei pensando em uma questão. Vocês conhecem a banda Slade? Tá, pera aí, então você tá querendo me dizer que você não conhece uma das maiores bandas do Reino Unido. Você já ouviu essa música, pelo menos? Ah, tá bom, mas então... e essa daqui? Meu Deus, então me diga se você conhece essa daqui, pelo menos. I believe in woman, my oh my. I believe in loving, my oh my. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. Eu desisto. Brincadeiras à parte, meus amigos, mas assim, as 3 músicas que eu mostrei pra vocês anteriormente, nenhuma delas você deve ter conhecido. Bom, algumas pessoas, é claro. E tem 2 motivos por causa disso. Primeiro, o Slade não ficou tão famoso assim no mundo inteiro. Segundo motivo, a banda acabou caindo no auge do esquecimento ao variar dos anos. E hoje eu quero contar a história fanática deles para descobrir um pouquinho dessa banda que poderia ter sido uma das melhores de todos os tempos, mas que infelizmente acabou se decaindo ao decorrer dos anos. Então, senhoras e senhores, eu apresento a vocês a incrível história do Slade. E bem, meus caros amigos, o Slade no início não se chamava Slade em si, mas vamos voltar lá para 1964, mais especificamente numa cidade chamada Wolverhampton, que fica na Inglaterra, onde o baterista Don Powell conheceu o guitarrista Dave Hill, e junto eles criaram a banda Vendors, e até aí estava tudo tranquilo na vida dos jovens. Mas no ano de 1966, quando os dois conheceram Noddy Holder e Jim Lea, decidiram sair do grupo Vendors e juntar-se aos dois, criando a banda The In-Betweens. Apesar da gravação que vocês estão vendo agora, a banda nunca chegou a lançar o álbum nesta formação. Chegando no ano de 1970, o grupo em si já decidiu mudar o seu nome, que mudaria a história deles. Eles mudariam seu nome para Slade. E antes de eu falar um pouco sobre o primeiro álbum da banda, eu gostaria de apresentar um pouco mais sobre os integrantes. Noddy Holder nasceu no dia 15 de junho de 1946. Ele é músico, compositor e ator inglês. Ele foi vocalista e guitarrista à base da banda, até 1992. Holder ajudou a coescrever as músicas do Slade na maior parte enquanto estava em sua carreira. Dave Hill nasceu no dia 4 de abril de 1946. Ele é o guitarrista principal, back vocal e o único membro contínuo da banda inglesa. Hill é conhecido por suas roupas de palco extravagantes e seus penteados, além de que ele tinha um ótimo carisma com o público em seus shows. Jim Lea nasceu no dia 14 de junho de 1949. Ele é um músico inglês que tocou baixo no Slade, desde a formação até 1992. Além de coescrever a maioria das músicas do grupo, ele ocasionalmente tocava teclado, piano, violino e violão e fazia até back vocals. Ele ajudava a fazer as estruturas em seus shows e também em gravações. Don Powell nasceu no dia 10 de setembro de 1946. Ele é um músico inglês que foi baterista da banda.
por mais de 50 anos, de 1966 até ser demitido por Dave Hill em 2020, devido a conflitos e que também já não conseguia mais tocar do jeito que tocava nos anos anteriores, após um acidente de carro que futuramente iremos falar sobre. Os dois primeiros álbuns do Slade, chamado Beginning e Play It Loud, foram lançados em uma diferença de 1 ano, mas infelizmente nenhum desses álbuns entrou nas paradas. Em novembro de 1972 foi lançado o álbum Slade. Esse foi o terceiro álbum lançado pelo grupo e dessa vez chegou no topo das paradas por 34 semanas e foi certificado como prata no início de 1973. O álbum também foi o mais bem sucedido da banda na década de 1970 nos Estados Unidos, chegando ao número 69 e permanecendo nas paradas por 26 semanas. Além disso, na Austrália, o álbum alcançou o primeiro lugar e foi ouro. Agora se ligue nas músicas que fez essa banda se tornar um fenômeno. Após o sucesso de seu álbum anterior, obviamente o Slade não ia parar e iria lançar o seu álbum Sladest, lançado em 28 de setembro de 1973. E pela primeira vez ele foi certificado como prata no Reino Unido pela BPI naquele mês. Permaneceu nas paradas por 24 semanas. E o álbum também foi certificado como ouro no Reino Unido pela BPI em novembro de 1973. Este foi o segundo álbum mais famoso lançado pelo Slade, onde trouxe aquele fenômeno no Reino Unido ou de qualquer continente europeu visse naquele momento. Agora se ligue nas músicas que esse álbum tem para nos oferecer. Além disso, a banda gostava de brincar com a escrita de suas músicas, para que pudesse chamar a atenção de seu público, e que acabou dando certo.
Chegando no final do ano de 1973, a banda Slade decidiu criar uma música natalina, agradecendo aos seus fãs pelo desempenho que eles obtiveram nos últimos 2 anos, lançando o single Merry Christmas Everybody. Mal sabiam eles que esse seria o seu disco mais vendido, obtendo mais de 500 mil cópias nos primeiros dias. Graças aos singles um atrás do outro, o Slade foi considerado a maior banda do Reino Unido desde os Beatles. So here it is, Merry Christmas, everybody's having fun. Look to the future now, it's only just begun. Uma curiosidade interessante que devemos falar sobre essa música é que em cada ano, mais especificamente no Natal, toca em todas as rádios, para relembrar o sucesso que o Slade obteve nessa época. E também, existem vários covers que a galera fez em cima dessa música, para representar o que o Slade foi naquela época e para a história da música. Chegando no ano de 1974, a banda iria lançar o seu próximo álbum, mas dessa vez seria o álbum para um filme próprio que seria lançado no ano seguinte e que iríamos falar um pouquinho sobre. Mas, por enquanto, vamos falar um pouco deste álbum, que se chama Slade in Flame. Ele é o primeiro álbum de trilha sonora e também o 5º álbum de estúdio do grupo. Foi lançado em 29 de novembro de 1974 e alcançou a 6ª posição no Reino Unido e foi certificado como ouro pela BPI em fevereiro de 1975. E uma curiosidade legal é que a banda tentou dar ao álbum uma sensação dos anos 60, já que o filme se passava em 1966. Agora se liga nas músicas desse álbum. Sério, elas são incríveis. Chegando ao ano de 1975, a banda Slade lança seu filme Slade in Flame. O filme conta a história do Flame, um grupo fictício do final da década de 1960, que é contratado por uma empresa de marketing e é levado ao topo, apenas para se separar no auge. Descrito como o Cidadão Kane dos musicais de rock,
pelo crítico de cinema da BBC, Mark Kermode, o filme conquistou a aclamação da crítica anos após a polêmica gerada em seu lançamento original. O filme não tem dublagem, mas vale muito a pena. Just concentrate on looking good, all right? Agora chegando ao ano de 1976, Nobody's Fool é o sexto álbum de estúdio da banda britânica. Foi lançado em março e alcançou a 14ª posição no Reino Unido. O álbum foi produzido por Chas Chandler. Musicalmente, o álbum mostrou a banda abandonando suas músicas barulhentas e roqueiras, em direção a um som mais pop americano. O primeiro álbum Slade a tocar com back vocals femininos. Fãs britânicos acusaram a banda de se vender e se esquecer de sua base de fãs no Reino Unido, já que a banda esteve nos Estados Unidos durante a maior parte de 1975, tentando conquistar o mercado. Uma coisa que é bem triste de se falar também é que esse foi o primeiro que não alcançou o top 10 do Reino Unido e saiu das paradas por apenas 4 semanas. Seria o último álbum a aparecer nas paradas do Reino Unido. Mas apesar do fracasso, eu ainda curto e gosto bastante desse álbum, sendo considerado um dos meus favoritos. Let the mountain tumble, let volcanoes rumble, let the rivers dry out, let flamingos fly out. I won't let you go, I won't let you go. I'm ruthless and I'm smart, and you won't break my heart. Let me tell you, baby, baby, no one can say I'm super cool. No, 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 no one can say I'm super cool. I'm nobody's fool. Let's call it quits. Let's call it quits before we break the one another into bits. Let's call it time. Let's call it time before we make the one another stop to cry. You stay, I'll keep you narrow. You've got that magic that could chill me to the marrow. But I got something here for you. It's big enough for two. Let's call it quits. Let's call it quits before we break the one another into bits. Let's call it time. Let's call it time before we make the one another stop to cry. Oh, I don't wanna get mean, babe, so let me start finding out how you tick. Oh, make me feel like a beautiful dream, exploding like a dynamite stick. So get on up, oh get on up, make it feel real, real tight. So get on up, oh get on up, make it feel alright. Oh, I don't wanna. Como eu mencionei antes, esse seria o último álbum que o Slade estaria entre os top 10, porque... Bem, já vamos para a próxima parte. Antes de entrarmos na parte do esquecimento, eu esqueci de mencionar um álbum que também foi importante na história do Slade. O álbum Old and New, Borrowed and Blue é o quarto álbum de estúdio da banda. Foi lançado em 15 de fevereiro de 1974 e alcançou o primeiro lugar nas paradas de álbuns do Reino Unido. Foi certificado com disco de ouro pela BPI. O álbum foi produzido por Chas Chandler e para o álbum o Slade tentou romper sua fórmula habitual de rock. Por exemplo, os singles Everyday e My Friend Stan eram conduzidos por piano e não tinham o som típico de Slade.
Após o álbum Nobody's Fool lançado em 1976, a banda Slade não obteve mais o seu sucesso como os anos anteriores. Eles até lançaram um álbum chamado What Happens Slade em 1979, mas que acabou não agradando a maior parte dos fãs e acabou fazendo com que o Slade acabasse caindo num esquecimento. Além de que o público estava gostando mais do movimento punk rock que surgiu naquela época, e o Slade não tocava este tipo de música, então chegou um momento em que os integrantes pensaram em se separar. Mas teve um evento em específico que mudou tudo isso. Come on, feel the noise. Baby, baby, baby. Digo uma coisa para vocês, meus amigos. Vocês sabiam que a lenda, o príncipe das trevas, Ozzy Osbourne, tem envolvimento para que a banda voltasse ao seu auge da carreira? Calma aí que eu vou explicar o que aconteceu. Começa assim. Lá no dia 24 de agosto de 1980, Ozzy Osbourne estava programado para tocar no festival Reading, que envolvia mais para a galera do metal. E daí o que aconteceu? O Ozzy Osbourne, ele acabou desistindo de última hora e não pôde comparecer no festival. E entre os produtores, eles pensaram, mas tem aquela banda que era sucesso nos anos 70 que se chama Slade. E os caras pensaram, por que não? Sendo assim, Slade subiu no palco com mais de 40 mil pessoas presentes, tocaram seus hinos antigos e assim a galera foi ao delírio, reconhecendo novamente o estilo da banda que novamente estava agitando o seu público. Após o sucesso da apresentação no festival Reading, a banda não acabou por aí e decidiu... E chegamos no ano de 1983, onde o Slade lançaria uma das maiores músicas da sua carreira. I believe in woman, my oh my. I believe in loving, my oh my. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. No ano de 1983, a banda lançaria o álbum The Amazing Kamikaze Syndrome, onde é o 11º álbum de estúdio. Lançado em 9 de dezembro de 1983, alcançou a 49ª posição nas paradas britânicas. O álbum foi produzido em grande parte pelo baixista Jim Lea. Os dois singles que chegaram ao top 10 do Reino Unido, My Oh My e Run, Run Away, foram produzidos por John Punter.
E em 1984, o álbum foi relançado como Keep Your Hands Off My Power Supply pela gravadora CBS Associated Records nos Estados Unidos e Canadá. Tanto Run Runaway quanto My Oh My alcançaram o top 40 dos Estados Unidos naquele ano, dando à banda o tão esperado sucesso por lá. E assim, o Slade se consagra na história da música dos anos 80. E nessa música, o guitarrista Dave Hill faz um solo tão perfeito que parece que a guitarra está cantando. Já no ano de 1985, a banda lançaria o seu álbum Rogues Gallery, que é o 12º álbum de estúdio. Foi lançado pela RCA em 11 de março de 1985 e alcançou a posição 60 nas paradas do Reino Unido. O álbum foi amplamente produzido por John Putter, com o baixista Jim Lea produzindo Harmony, I Win You Lose e Time to Rock. Para este lançamento, a banda se propôs a criar um álbum de singles de sucesso em potencial, adequados para rádios, que seriam lançados como singles em algum lugar do mundo. Agora, partindo para o ano de 1987, foi lançado o último álbum da banda, Your Boys Make Big Noise, que no caso é o 14º e último álbum de estúdio. Foi lançado em 27 de abril de 1987 e alcançou a posição 98 na UK Albums Chart. O álbum foi amplamente produzido pelo baixista Jim Lea, com 2 faixas produzidas por John Putter e outras 2 por Roy Thomas Baker. Foi o último álbum de estúdio da formação original, antes de sua separação em 1992.
starting tonight, Stop of the Pops, back with a vengeance, here's Slade of Radio Wall of Sound. E por fim, chegando no ano de 1991, a banda decide lançar o seu single Radio Wall of Sound, que no caso é uma canção da banda, lançada em 7 de outubro de 1991 como o primeiro single de sua coletânea Wall of Hits. Escrita e produzida pelo baixista Jim Lea, a canção alcançou a posição 21 na UK Singles Charts e permaneceu no top 100 por 5 semanas. Foi o último single de sucesso do Slade. E por fim, chegamos no ano de 1992, onde nesse ano o rumo da banda mudaria. Então, vamos para a última parte. No ano de 1992, o vocalista Noddy Holder sai da banda Slade, e os motivos são assim. O cantor sentia que o Slade tinha atingido o seu pico final nos anos 80 e já não havia mais para onde a banda se dirigir. Ele estava cansado da nostalgia demais e de se sentir farto com a direção que a banda estava a seguir. A música natalina, Merry Christmas Everybody, tornou-se tão popular que ofuscou o resto do catálogo da sua banda, fazendo com que fosse conhecida apenas por essa canção e não por suas outras 39 músicas que alcançaram o topo das paradas. Ainda mais que Holder não gostava da ideia de se tornar uma banda de rock corporativo, que apenas tentava reviver o passado em vez de criar algo novo e emocionante. O baixista Jim Lea também decidiu sair da banda no mesmo ano, e os motivos foram: Jim Lea saiu do Slade porque estava descontente com o declínio do sucesso da banda no final dos anos 80, sentindo que seus esforços em gravar e promover novo material não estavam sendo recompensados com sucesso nas paradas ou o apoio do público, resultando em um processo de lamber feridas interno e um sentimento geral de desânimo, o que o levou a querer seguir um caminho diferente dentro da música. Sendo assim, o baterista Don Powell e o guitarrista Dave Hill decidiram criar uma formação com novos integrantes, dando o nome de Slade 2. Mas com a saída de Noddy Holder e Jim Lea, a banda nunca mais conseguiu aquele sucesso ou eventos grandes como nos últimos anos. Mesmo após a saída de Holder e Jim, a banda Slade continua tocando até hoje. Ainda nesse ano, de 2025, a banda está fazendo a sua última turnê, onde depois, Dave Hill, único membro permanente da banda, irá se aposentar dos palcos e da carreira musical, depois de 55 anos de carreira e estrada. Essa gravação que vocês estão vendo agora é um dos últimos shows incluídos que o Slade com Dave Hill fizeram antes mesmo da aposentadoria da banda, que está programada para acabar em dezembro. Noddy Holder está atualmente morando no Reino Unido com seus 79 anos e em processo de recuperação após um tratamento bem-sucedido contra um tipo de câncer no esôfago, o que o levou a ter uma nova perspectiva de vida e fazer alguns shows como a banda de Boogie Woogie.
misturando música e histórias de sua carreira, embora esteja meio aposentado, entre aspas. O guitarrista Dave Hill, atualmente com 79 anos, continua a tocar com a banda e acabou revelando que a música o ajudou a superar uma depressão após sofrer um derrame, e como ele encontrou inspiração em poetas como Wordsworth. Ele atualmente vive em Lower Pen, Wolverhampton, Inglaterra, com sua esposa Jen e seus 3 filhos, onde também leciona música. Jim Lea, atualmente com 76 anos, depois de largar a banda Slade, decidiu seguir carreira na psicologia, mas no ano de 2024, lançou um novo single, I Want Is You, e esteve envolvido em uma sessão de estúdio e gravação de vídeo com a banda The In-Betweens, incluído Don Powell e outros membros originais. O baterista Don Powell, atualmente com 78 anos, está envolvido em um projeto que toca as músicas do Slade sem ser a própria banda, pois, em 2020, o baterista foi demitido do Slade após uma lesão no joelho que o afastou de algumas datas, e decidiu criar uma própria banda chamada Don Powell's Slade. E um fato que é interessante de se falar é sobre o acidente do baterista, que ocorreu lá em 4 de julho de 1973, onde ele e sua noiva Angela Morris estavam andando de carro, quando infelizmente acabaram perdendo o controle e se acidentando, onde resultou na morte de sua noiva e o acabou deixando com ferimentos graves, incluindo fraturas no crânio, tornozelos e costelas, além de 2 paradas cardíacas. O acidente causou uma lesão cerebral com perda de memória de curto prazo, mas Powell sobreviveu e após uma árdua recuperação, conseguiu voltar a gravar com a banda. Sendo bem sincero com vocês, este foi o maior vídeo de eu falando sobre uma banda que me influenciou a tanto tocar guitarra quanto a ter esse estilo mais rock and roll. E o Slade sabe muito bem, pois as músicas deles trouxeram um sentimento tão vibrante, se é que vocês me entendem. Por isso, o Slade é considerado a minha banda favorita, dentre outras que existem. Foram sensacionais, tanto em questão de música quanto pela sua energia. Sendo assim, eu digo, obrigado, Slade. I play lead guitar, and I'm from Wolverhampton, and I'm in Slade. I play bass for Slade and piano and violin and everything else is great. And I come from Wolverhampton and I'm Noddy Holder, vocalist and rhythm guitarist. Keep on rocking, all right. Donald Powell on drums there. Big friends. My name is Don Powell. I play drums, and over to nobody else left. Cut.